Em 1972, um psicólogo da Universidade de Stanford colocou uma criança sozinha numa sala. Na mesa à frente dela, um marshmallow. O pesquisador disse uma coisa simples antes de sair: "Eu vou voltar em 15 minutos. Se você não comer esse marshmallow até eu voltar, você ganha 2. E saiu. O que aconteceu nessa sala, nas décadas seguintes, se tornou um dos experimentos mais citados da história da psicologia e um dos mais distorcidos, porque a história que todo mundo conta sobre o teste do marshmallow é essa: as crianças que esperaram tiveram vidas melhores, mais sucesso, mais dinheiro, mais saúde. E a conclusão que todo mundo tirou foi igualmente simples: autocontrole é a chave. Ensine seu filho a esperar. Eu sou a Zoe, PhD em Neurociência e Economia Comportamental. E o que eu preciso te contar hoje é: essa conclusão está errada, não parcialmente, não com nuances, fundamentalmente errada. E a verdade por trás do que o teste realmente mediu é muito mais perturbadora e muito mais útil do que qualquer coisa que você já ouviu sobre esse experimento. Bloco 1. O que Mischel realmente descobriu. Walter Mischel era um pesquisador meticuloso. Ele não estava estudando autocontrole quando criou o teste do marshmallow. Estava estudando estratégias cognitivas. A diferença é fundamental, e é exatamente aí que a história popular errou. Quando Mischel analisou as crianças que conseguiram esperar, ele não encontrou crianças com mais força de vontade. Ele encontrou crianças com estratégias específicas. Elas olhavam para longe do marshmallow. Elas imaginavam o marshmallow como uma nuvem, algo que não dava para morder. Algumas cantavam para si mesmas. Não era força de vontade, era tecnologia cognitiva. E tecnologia, diferente de caráter, se aprende. Mischel passou o resto da vida tentando corrigir a interpretação popular do próprio experimento. Repetia sempre a mesma coisa: não estamos medindo uma qualidade inata. Estamos medindo se a criança aprendeu ferramentas para lidar com a tentação. Mas o mundo já tinha decidido a narrativa. Só que há um segundo experimento, um que quase nunca é mencionado. E esse segundo experimento muda tudo. Bloco 2. O experimento dentro do experimento. Em 2012, pesquisadores da Universidade de Rochester fizeram uma versão modificada do teste. Mas antes de colocar a criança na sala com o marshmallow, fizeram algo diferente. Dividiram as crianças em 2 grupos. O primeiro grupo, um adulto, prometeu trazer materiais melhores para uma atividade, e cumpriu. O segundo grupo, o mesmo adulto fez a mesma promessa, e voltou de mãos vazias, com desculpas. Depois disso, os 2 grupos foram submetidos ao teste clássico. Os resultados: no grupo do adulto confiável, 9 de 14 crianças esperaram os 15 minutos completos. No grupo do adulto que quebrou a promessa, 1 de 14. Deixa isso assentar. A mesma criança, o mesmo marshmallow, o mesmo quarto, o mesmo incentivo. A única variável foi a confiabilidade do adulto nos 15 minutos anteriores. E essa variável mudou o resultado de 64% para 7%. O experimento de Rochester revelou o que Mischel não havia capturado completamente. A tecnologia cognitiva não opera no vácuo. Ela opera dentro de um contexto de confiança. Quando o contexto não é confiável, a tecnologia não funciona. Não porque a criança seja impulsiva, mas porque o comportamento racional, dado o histórico disponível, é comer o marshmallow agora. Porque o adulto provavelmente não vai voltar com 2. Mas aqui está o que o experimento de Rochester ainda não explica completamente. Robert Sapolsky é neuroendocrinologista de Stanford. Passou décadas estudando os efeitos do estresse crônico no cérebro, uma das suas descobertas mais relevantes para pais.
Estresse financeiro crônico. Não necessariamente pobreza, mas a sensação persistente de que dinheiro é uma fonte de ameaça. Altera literalmente o desenvolvimento neurológico da criança. Especialmente os circuitos responsáveis por duas coisas: tomada de decisão sob incerteza e tolerância à espera. Crianças criadas nesses ambientes desenvolvem o que Sapolsky chama de preferência adaptativa por recompensa imediata. Não é impulsividade, é adaptação neurológica. O cérebro faz exatamente o que deveria fazer. Se o ambiente é imprevisível, se as promessas podem não ser cumpridas, se o futuro é incerto, a estratégia ótima é obter o que está disponível agora. Comer o marshmallow imediatamente não é falha de caráter. Em alguns contextos, é a decisão mais inteligente que um cérebro pode tomar. E agora, a pergunta que conecta Sapolsky ao experimento de Rochester. Qual é o nível de estresse financeiro que o seu filho absorve todos os dias? Não o estresse que você sente, o estresse que ele percebe, porque esses dois números são quase sempre diferentes. Você pode achar que está protegendo seu filho das preocupações financeiras da sua casa. Mas o cérebro infantil não precisa de informação verbal para calibrar o ambiente. Ele lê tensão corporal, tom de voz, mudanças de humor inexplicáveis, conversas que param quando ele entra no cômodo, o peso no ar quando uma fatura chega. E cada sinal que ele lê está recalibrando, em tempo real, os circuitos que vão determinar se ele consegue esperar. Mais de 76 milhões de brasileiros estão endividados hoje. A maioria nunca recebeu educação financeira dos pais. E durante décadas, a explicação foi simples: falta de disciplina, falta de força de vontade, falta de caráter financeiro. O teste do marshmallow alimentou essa narrativa por 50 anos. Mas os dados dizem outra coisa. Os dados dizem que a criança que não consegue esperar provavelmente cresceu num ambiente onde esperar não era racional, onde as promessas eram quebradas, onde o estresse financeiro era um hóspede permanente, onde dinheiro aparecia como ameaça. E o cérebro dessa criança fez exatamente o que deveria fazer: adaptou. Eu não estou dizendo isso para absolver ninguém. Estou dizendo porque o diagnóstico correto é o único ponto de partida possível para qualquer mudança real. Se você acredita que o problema do seu filho é falta de autocontrole, você vai tentar ensinar autocontrole e vai falhar porque você está tratando o sintoma. Se você entende que o problema pode ser o ambiente de confiança e estresse que você criou, conscientemente ou não, você tem acesso ao mecanismo real. E mecanismos podem ser alterados, não com listas de dicas, não com sistemas de recompensa, com a compreensão de que cada interação que você tem com seu filho sobre dinheiro, sobre espera, sobre promessas, está sendo usada pelo cérebro dele para calibrar uma pergunta fundamental: vale a pena esperar? A resposta que ele constrói nos próximos anos vai determinar décadas da vida adulta dele. E ela não vai ser construída pelo que você diz. Vai ser construída pelo adulto confiável, ou não, que ele observa todos os dias. Eu sou a Zoe, e isso foi instalado.